Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Quarta-feira, 31 de agosto, fim de mais um mês e você sempre bem informado em companhia de toda a nossa equipe. No trânsito, dia marcado por bloqueios em vários pontos do centro. Este aí para recaps ao longo da Avenida Santos Dumont, no cruzamento com a JK. Ao vivo, vamos trazer as informações e orientações para você. 11h46 agora, muito bom dia para você ligado aqui na nossa RPC. 20 graus em Londrina. Aqui nesta tela, imagens ao vivo da Avenida Leste-Oeste. São as nossas equipes atentas por toda a parte. Ontem à noite, inclusive, teve incêndio no Bela Suíça. O fogo destruiu parte de um quarto do 18º andar de um prédio. Incêndio também hoje cedo num caminhão. O motorista parou às pressas às margens da PR-445. O Meio-Dia Paraná destaca também a união de pais para repor a rede elétrica e permitir a retomada de aulas numa creche na zona norte de Londrina. Um novo levantamento do Selfie Paraná discutindo o emprego dos sonhos, o trabalho que pode te fazer mais feliz. Aproveite e escreva contando qual é o seu sonho de carreira. Mande o seu projeto de vida profissional para o nosso aplicativo É o Você na RPC. E a vitória do Tubarão, que fez o Leque encostar ainda mais os líderes da Série B do Brasileirão. O Tubarão está coladinho no grupo que sobe para a primeira divisão no ano que vem. Estes são apenas alguns dos destaques do Meio-Dia Paraná, que volta logo após o intervalo. 11h50, estamos no ar com o seu Meio-Dia Paraná ao vivo para todo o norte do estado. Uma morte em confronto registrada na nossa região, desta vez em Cambé. Foi ontem à noite, após a perseguição a um homem que estava com um veículo que tinha sido roubado em um motel. Mônica Dal, bom dia, seja bem-vinda. Como começou essa história? Obrigada, Alberto. Bom dia a você, bom dia para todos. Essa história, ela começou nesse motel que fica na cidade de Cambé. Isso porque, de acordo com a Polícia Militar, este homem estava neste local e teria usado drogas. Depois disso, começou a quebrar um dos quartos desse motel e depois, saindo desse quarto, agrediu alguns funcionários. Foi aí que os próprios trabalhadores desse motel acionaram a Polícia Militar. Quando as equipes chegaram, eles viram então esse homem pulando um muro e aí roubando uma caminhonete. Nesse momento começou uma perseguição ali pela PR-445 em direção a Cambé. Até que quando eles chegaram na Avenida Antônio Raminelli, lá na cidade, o veículo onde estava esse suspeito acabou capotando. Ele desceu, tentou correr ali em direção a um ginásio que também fica ali naquela região, mas ele ficou sem saída. E neste momento, de acordo com a Polícia Militar, ele fez ali a menção de pegar algo na cintura que parecia ser então uma arma de fogo. Foi aí que os disparos começaram, um dos policiais então teria disparado contra ele e as equipes também percebendo toda a situação, começaram outros disparos então. Tanto que quem passava ali por aquele local ouviu vários disparos, até mesmo de longas distâncias, do que aconteceu ali na cidade de Cambé. Ainda segundo a Polícia Militar, o SEAT foi acionado, isso porque depois de toda essa situação o homem estava vivo, mas quando as equipes chegaram, ele já estava morto. Então a gente reforça que, de acordo com a PM, houve esse confronto porque este homem teria ali agredido funcionários de um motel, quebrado um quarto depois de ter usado drogas naquele local. Alberto. Valeu, Mônica, obrigada. Mônica que já volta com várias outras informações. É uma quarta-feira bem movimentada em Londrina e também na região. A Justiça mandou soltar um servidor da Prefeitura de Londrina que foi preso na noite de segunda-feira por guardas municipais. A abordagem foi na Avenida Leste-Oeste, nos fundos do Terminal Central. Guardas municipais relataram que o motorista tentou impedir a passagem de uma viatura e teria desrespeitado regras de trânsito. Um disparo chegou a ser feito para o alto por parte da equipe de guardas municipais. Só depois disso,
o motorista foi levado para a delegacia. Os guardas disseram que ocorreu desacato. Já o advogado do motorista nega ter ocorrido desrespeito e indicou ter ocorrido excesso por parte dos guardas. O motorista preso, Aides Lemes, é servidor da Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Londrina há mais de 30 anos. Agora há pouco, ele passou por audiência de custódia e foi autorizado pela Justiça a responder ao inquérito em liberdade. O Meio Dia Paraná mostrou há 2 semanas o início do recap da Rua Brasil. À medida em que a obra avança, novos pontos do trânsito têm sido bloqueados e isso provoca lentidão em alguns horários, inclusive horário de almoço e comecinho da manhã, final de tarde. Vanessa Navarro está ao vivo ali num dos pontos de bloqueio da Brasil, justamente para atualizar a situação para você. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Alberto. Muito bom dia para você, para todos que nos assistem. Olha, nesse momento são várias quadras aqui da Rua Brasil que estão bloqueadas entre a Rua Pará e a Rua Maranhão. Mostrar para vocês primeiro esse primeiro trecho da obra, né? Aqui não tem mais pessoal trabalhando, mas ainda tem máquinas na pista, então tem cones ali no trecho, né? No começo já da Rua Pará, o trecho que começa na Rua Pará, impedindo que os carros entrem aqui. Então quem está subindo a Pará vai ter que ir reto e, se quiser acessar à direita, seguir até a Rua Mato Grosso. E quem vem da Brasil, claro, também tem como opção apenas virar na Rua Pará. A gente conversou até com um funcionário que estava por aqui para entender se eles vão retomar o trabalho aqui nesse trecho, por que ainda não foi liberado. E ele disse que, a princípio, concluíram, mas ainda não liberaram porque as máquinas não foram retiradas. Agora, também não fica bem claro para nós se o trabalho terminou, porque, olha só, apenas uma parte do asfalto aqui foi recapeado, está meio desnivelado, dá a impressão que o trabalho ficou pela metade, mas por enquanto, o pessoal já seguiu em frente. No outro trecho que a gente vai mostrar para vocês, seguiram então com o trabalho. As travessas aqui estão liberadas, então para Celso Garcia Cid, o pessoal pode seguir em frente, mas não pode fazer a conversão na Rua Brasil também. Quem vem sentido bairro Centro vai ter que virar à direita, né, se precisar, lá na Rua Mato Grosso. E aí o pessoal está com bloqueios e também parte dos trabalhos até a Rua Maranhão. Nesse caminho tem também a Rua Santa Catarina, mesma coisa, mesma orientação, né, das anteriores. Segue até a Mato Grosso para virar à direita, não está podendo ainda virar na Rua Brasil. Essas obras começaram no dia 15 de agosto. É um recap que abrange todo o trecho da Brasil entre a JK e a Leste-Oeste. Os bloqueios estão sendo feitos por etapas justamente para tentar não atrapalhar tanto o trânsito, mas o que a gente tem visto é que tem sim momentos conturbados. A gente recebeu uma mensagem e imagens de um telespectador que falou das filas e da lentidão ontem à tarde, quando as obras estavam lá no cruzamento da Brasil com a Rua Espírito Santo. E ele se queixou também da falta de agentes de trânsito para orientar os motoristas. Hoje, a gente também não viu nenhum agente por aqui, mas por enquanto o trânsito está tranquilo. Claro, horário de almoço só começando, então a tendência é que daqui para frente, com tantos bloqueios numa área central, tanta gente saindo do trabalho, uma área que tem muito comércio, muitos serviços, o trânsito acabe ficando um pouco mais complicado. Então, orientação, inclusive, se puder, evitar todo esse trecho aqui ao redor da Rua Brasil. Claro, quem trabalha por aqui não tem como evitar, então vai ter que buscar ruas alternativas, né, ruas próximas, Alberto, para poder fugir desses bloqueios. Vanessa Navarro, que está ao vivo no centro de Londrina, você vai se deslocar agora, Vanessa, até porque tem um outro ponto de bloqueio aí também, que está complicando um pouco o trânsito nessa quarta-feira. Exatamente, Alberto. Vamos sair daqui, já vamos lá para JK com a Santos Dumont, porque ali na região do aeroporto tem obras também de recap. A gente vai mostrar como é que está a situação e também falar de bloqueios que ocorrem por lá, nas áreas próximas, já caminho realmente para o aeroporto desde cedo. Já, então, se deslocando ao vivo desse outro ponto da cidade. Afinal, são várias quadras, várias ruas e avenidas com esses pontos de desvio, bloqueio, lentidão. Ao Meio Dia Paraná prestando serviço para você que está saindo de casa, saindo do trabalho e possa aí buscar vias alternativas, tentar evitar esses pontos aí, esses gargalos no trânsito de Londrina. Você que também pode participar, mandando mensagens, fotos, vídeos aqui
para o Meio Dia Paraná, falando do trânsito, saúde, educação, do nosso tubarão que venceu ontem à noite. Sinta-se à vontade para participar pelo aplicativo Você na RPC sobre os mais variados assuntos. É o seu canal direto aqui com o nosso jornalismo e também com a programação. A cesta básica em Londrina ficou 2,43% mais barata de julho para agosto. O levantamento das Universidades Estadual de Londrina e Tecnológica Federal do Paraná foi divulgado agora há pouco. Apesar deste recuo, se comparado com agosto do ano passado, a cesta básica está pouco mais de 5,6% mais cara. Há um ano, custava R$ 518. Hoje, o valor da cesta para uma pessoa é de R$ 547. Na tela seguinte, você vai ver os produtos que ficaram mais baratos em agosto de 2022. Batata caiu 26%, o leite, depois de tantas altas, caiu 20% o preço e o óleo de soja, 10%. Já as maiores altas ficaram por conta da farinha de trigo, 9,5%, e a carne, com quase 5% de reajuste em apenas um mês. 11h59, você vai ver após os comerciais o incêndio que destruiu parte do quarto de um apartamento no 18º andar. Foi ontem à noite, ali na Avenida Ademar de Barros, no Bela Suíça. Incêndio também hoje cedo. O motorista teve que parar às pressas o caminhão na PR-445. Também os bloqueios no trânsito na rotatória da JK com a Santos Dumont, tráfego talento a caminho do aeroporto. E a vitória do Tubarão, que fez o Leque encostar de vez nos líderes da Série B do Brasileirão. Imagens ao vivo da região central de Londrina, quarta-feira, com dinheiro extra na conta para quase 44 mil londrinenses. Só aqui na nossa cidade foram depositados hoje cerca de 46 milhões de reais. É mais um lote de restituição do imposto de renda. Em todo o Paraná, são mais de 350 milhões de reais. Não saia daí. Seu Meio Dia Paraná volta já. Um apartamento pegou fogo ontem à noite num prédio de alto padrão que fica na Avenida Ademar de Barros, ali na região do Bela Suíça. Olha só as imagens feitas logo após o atendimento por parte do Corpo de Bombeiros. Várias equipes foram chamadas, até porque incêndio em prédio sempre desperta uma preocupação maior em toda a vizinhança. Mônica, como esse incêndio começou? Tivemos alguém ferido, algum prejuízo muito maior, comprometimento até mesmo na estrutura do prédio? Roberto, a principal suspeita é que esse incêndio tenha começado em algum equipamento eletrônico ou até mesmo por um carregador de celular, um aquecedor ou um problema no ar-condicionado. Claro que isso ainda vai ser investigado, mas ele começou em um quarto desse apartamento que fica na zona sul aqui de Londrina. A gente vê nas imagens que as chamas chamaram bastante a atenção, mas felizmente o combate do Corpo de Bombeiros foi muito rápido. Claro que o que contribuiu para que tenha sido rápido é que um bombeiro de folga estava ali na região, foi acionado e conseguiu chegar muito rápido nesse local e iniciar o combate. Mas a gente vê que as chamas se espalharam por esse apartamento e as chamas também até saíram pela sacada. E o que preocupava bastante? O local, né, não é um local muito grande e com muitos produtos inflamáveis. A gente vê também nas imagens internas desse apartamento que principalmente aquela parte superior de forro, ela ficou bastante destruída. Primeiro, a gente vai ouvir agora o Tenente Justino, isso porque nesse apartamento moravam duas pessoas, dois idosos. A mulher, né, uma mulher que mora nesse local, acabou saindo para ir até a farmácia e o marido dela, de 80 anos, ficou no local, estava na sala. E foi aí que esse incêndio, então, teria começado no quarto. Vamos ouvir o Tenente Justino. Ajudaram o morador a sair do apartamento. Porém, ele inalou um pouco de fumaça e teve que ser encaminhado ao hospital pelos próprios moradores, parentes que levaram ele para o hospital. Nós não chegamos a atender esse senhor. E a mulher dele, que mora com ele, ela tinha saído para comprar remédio. Então, ele estava sozinho no apartamento quando começou esse fogo lá no quarto. Ele estava na sala, o fogo começou no quarto e ele inalou fumaça, conseguiu sair e pedir ajuda dos vizinhos. E havia um bombeiro de folga, o Leme, aqui da central, ele
estava lá perto e ele disse que tem um amigo que mora lá. Quando ele viu as chamas, já se identificou como bombeiro, então ele subiu no 18º andar, subiu pelas escadas. Quando ele chegou lá, ele conseguiu, com o sistema de prevenção do próprio prédio, né, com as mangueiras ali, com o sistema de hidrantes, ele conseguiu, pela sacada, ele se aproximou o quanto dava, porque ele estava sem equipamento de proteção para se aproximar do fogo, né? E ele conseguiu segurar essas chamas, né? Não permitiu que o fogo aumentasse até a chegada da nossa equipe. Quando nós chegamos, então, a primeira equipe chegou, já subiu e conseguiu daí combater por dentro da casa e controlar todo esse incêndio. Bom, esse trabalho do Thiago Leme, ele foi crucial para evitar, claro, que o incêndio fosse muito maior. Quando ele chegou nesse local, isso ele mesmo contou, todo o prédio já tinha sido evacuado. Então imagine, um prédio desse tamanho, com centenas de moradores, isso aconteceu no fim da noite de ontem, né? Todos tiveram que descer, sair das suas casas, esperar do lado de fora para que a situação fosse resolvida. Ainda que cada andar desse prédio tem aqueles equipamentos, né, para combate de incêndio. Foi assim que o Thiago Leme acabou iniciando esse combate do incêndio. Claro que todo mundo ficou desesperado, preocupado com essa situação, mas a gente vê que, felizmente, ninguém ficou em estado grave. Esse idoso de 80 anos, ele inalou fumaça, mas ele está em casa e está bem. A gente vai ouvir agora um trecho do Thiago Leme. Nós estamos ao vivo aqui no quartel dos bombeiros, na rua Tietê, e ele conversou com a gente agora há pouco, falou, né, dessa questão de estar de folga, mas não perder aquele instinto de ver uma situação acontecendo e rapidamente resolver salvar essas pessoas. Vamos ouvir. Os moradores já estavam todo mundo já descendo, alguns já ali no térreo. Aí o protocolo em relação ao incêndio é subir pelas escadas, e eu acabei subindo as escadas até o 18º andar, que é onde foi o apartamento. Aí na minha chegada lá tinha dois vizinhos, que daí eles já tinham esticado até a mangueira e estavam começando a controlar o incêndio com a água da rede de hidrante ali. Aí eu só pulei para outra sacada para ficar mais próximo do incêndio, peguei a mangueira e daí combati, dei uma controlada. Aí passou alguns minutinhos, o pessoal do quartel da Zona Sul já chegou já com o EPE e com a máscara, e daí controlou todo o incêndio. Acho que a presença, tipo assim, o bombeiro está lá em cima e tal, passa uma certa tranquilidade para os moradores, enfim, para quem está na situação, né? Então eu acho prazeroso, com certeza. E foi mais ou menos o instinto, acho que, de todo o pessoal do Corpo de Bombeiros. Acho que esse é a reação que nós temos. E a gente também aproveita, né, para parabenizar o Thiago Leme aí pelo trabalho, independentemente de folga ou não. Ele realizou aí um grande trabalho, né? Fez sua função como bombeiro, e foi sim, o trabalho dele foi crucial, essa rapidez, né, dele estar ali na região, correr até lá, porque é um esforço muito grande. Um apartamento, né, pegando fogo, a gente sabe que não é possível pegar um elevador, então ele subiu esses 18 andares, foi até lá e conseguiu aí concluir o combate desse incêndio e também ajudar essa vítima que acabou inalando fumaça. E fica aquela grande pergunta, né, Alberto, e todos que estão conosco: o que fazer se eu perceber que um cômodo da minha casa começou a pegar fogo? Eu estou lá sozinho, né, muitas vezes posso ter alguma dificuldade de mobilidade ou até mesmo algum problema de saúde. O que eu faço para não sofrer, né, uma queimadura grave e esse fogo se espalhar ainda mais? O Tenente Justino trouxe algumas orientações importantes. Se você for sair, for viajar, tenha o hábito de deixar todas as portas internas do apartamento fechadas, da sua casa também fechadas, porque se houver um incêndio, um princípio de incêndio em algum cômodo, ele vai ter mais dificuldade para passar para outro cômodo. Essa porta vai servir como uma barreira e vai dificultar essa transmissão desse calor de um cômodo para o outro. Então essa orientação de abrir totalmente o apartamento, não. Feche todo o apartamento e pense na sua segurança, né? Em primeiro lugar, vai para um local seguro, não tente fazer nada assim sem conhecimento. Bom, e sempre acionar o Corpo de Bombeiros através do 193. Esse telefone é muito importante, é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. E claro, né, Alberto, uma situação desesperadora. Essas pessoas também contaram com muitas ajudas aí, o prédio também já estava preparado por isso, mas a gente fica também muito feliz que ninguém se feriu de forma grave, porque as imagens chamam muita atenção. Vivendo e aprendendo, né? Essa dica dele de deixar as portas fechadas ali. Eu faço ao contrário.
sempre deixa tudo aberto, achando que isso facilitaria a ventilação e, pelo contrário, né, ele comentando ali que tem que deixar fechado. E, claro, também o sistema de gás, deixar tudo interrompido. Enfim, são cuidados ali que podem minimizar os riscos em caso de um incêndio. E fica aí o nosso respeito ao Corpo de Bombeiros, né, ao próprio Tiago ali que estava passando pelo local, teve todo aquele despreendimento de iniciar o combate às chamas até a chegada da equipe que estava de plantão. Enfim, é o Meio Dia Paraná compartilhando com você o desfecho dessa história aí, que começou com um baita susto, mas teve um desfecho aí que tem um prejuízo financeiro, mas com vidas preservadas, sem danos muito maiores à estrutura desse prédio que fica ali na Ademar de Barros. Bombeiros também foram chamados para atender um incêndio num caminhão. Isso no começo da manhã dessa quarta-feira, na PR 445, perto do trevo da Varta para Sertanópolis. O motorista contou que passou a noite em Bela Vista do Paraíso e pegou a estrada hoje cedo. Rodou poucos quilômetros e percebeu que estava pegando fogo num dos rodados do caminhão. Ele parou, desceu rapidamente e não se machucou. Estava transportando areia do interior de São Paulo para Londrina. O nosso repórter cinematográfico, Alceu Nascimento, conversou com o motorista, o Luiz Carlos, que falou sobre o susto que passou logo no início dessa quarta-feira. Eu acho que deve ter travado algum freio aí, quando eu parei já estava fumaçando, aí os carros começaram a passar e alastrou um fogo aí, mas graças a Deus conseguimos controlar. O bombeiro chegou aí e acabou de ajeitar o resto. Agora foi, vixe Maria, como foi? Estou assustado até agora. E agora? Agora aguardar para ver a firma aí, o caminhão tem seguro e ver o que vai fazer, se vai arrastar para um posto e ajeitar para seguir viagem novamente. Aí são as informações do setor policial que movimentaram a manhã de quarta-feira. Você já bem informado aqui no nosso Meio Dia Paraná. Agora 12h12. Você tem o emprego dos sonhos? E no seu emprego atual, qual benefício te faz ou faria mais feliz? O Selfie Paraná fez um retrato desses desejos dos trabalhadores londrinenses e mostra agora para você o resultado dessa pesquisa. Já parou para pensar qual seria o emprego dos seus sonhos? Olha, emprego dos sonhos, na verdade, eu já tenho, que eu tenho comércio. Na verdade, eu só quero que ele prospere, que dê certo. Muito mais do que sonhar com empregos que tragam fama, poder ou rios de dinheiro, muitos londrinenses têm o pé vermelho fixado na realidade. Eu acredito que a pessoa vai se encontrando conforme vai trabalhando, né? Entre os sonhos com mais chances de passar a olerite estão alguns benefícios trabalhistas. Foi o que mostrou a pesquisa do Selfie Paraná. Os entrevistados responderam que, se pudessem escolher um benefício novo, os 2 primeiros seriam receber aumento de 10%, ter direito a um plano de saúde. Com meu dinheirinho suado, eu não me importo em gastar com minha família e saúde. O terceiro benefício mais desejado é trabalhar em casa sempre que quisessem. Hoje, quando a gente conversa com gerentes ou diretores, eles querem trabalhar de casa. Quando conversamos com auxiliar administrativo, alguém trabalhando na indústria, a mesma coisa. O que todo mundo quer também, dentro dessa nova geração, desse novo momento pós-pandemia, é qualidade de vida e a flexibilidade no trabalho. É um fator crucial para isso. Então, não adianta pensar, principalmente os empregadores, que vão contratar ótimos profissionais, se de alguma forma não conseguirem trazer flexibilidade. As pessoas também estão em busca disso. Tudo bem que deve ter muita gente pensando nos tais 10% de aumento no salário. É bom, mas dificilmente mudaria a vida do trabalhador. Que tal sonhar mais alto? Nada que uns 50% a mais não ajudasse, né? Para muito dinheiro na conta, tipo acertar uma bolada na Mega Sena, os sonhos são, em primeiro lugar, ajudar alguém da família ou da comunidade. Depois, trocar ou comprar uma casa. E em terceiro lugar, conta aí, Rossi. Levar a família a viajar. E quem trabalha também sonha em um dia se aposentar. Planos não faltam. O campeão dos sonhos a serem realizados na aposentadoria é, de acordo com a pesquisa, viajar bastante. Resposta de 33,05% dos entrevistados. Depois, morar num lugar calmo e tranquilo, 22,84%. E morar na praia, 17,19%. Mas só sonhar não basta. É preciso se planejar.
Em qualquer lugar do mundo, o momento da aposentadoria, naquele momento que eu paro de trabalhar, eu não vou ter o mesmo rendimento de quando eu trabalhava, né? Então, a gente tem que ter uma programação para isso e adaptar os sonhos também à realidade. A advogada e especialista em direito previdenciário, Ana Carolina Arnaldi, trabalha ajudando pessoas a conseguirem, por direito, benefícios do INSS. Tem uma professora muito respeitada na nossa área que diz que um benefício concedido é uma família protegida. Então, eu acho que isso que é o mais importante aqui nesse meu emprego, que pode ser perto aí do emprego dos sonhos, né? O Heitor não descuida da contribuição para, no futuro, se aposentar. No presente, o conforto é saber que o trabalho que tem dá mais qualidade de vida para a família que construiu. Faz valer cada pingo de suor, com certeza. E para você, qual o emprego dos sonhos? O que você pretende fazer quando se aposentar? Conte para a gente. Escreva aqui para o Meio Dia Paraná no nosso aplicativo. Daqui a pouco eu faço uma seleção de alguns desses recados para compartilhar com quem está ligado acompanhando o nosso Meio Dia Paraná. Agora já 12h16, a gente volta com mais informações ao vivo do trânsito em Londrina, até porque já mostramos pontos de bloqueio ali ao longo da Rua Brasil, que está passando por Recap, e hoje tem interdições, desvios também, a caminho do aeroporto de Londrina, para onde se deslocou a equipe da Vanessa Navarro. Vanessa, qual a situação agora por aí? Quais as orientações para quem passa nesse cruzamento da JK com a Santos Dumont? Pois é, Alberto, a gente se deslocou e estamos nesse momento exatamente aqui no meio da rotatória da Santos Dumont com a Avenida JK. Qual é a situação agora? A pista para quem vem do centro, sentido aeroporto, ela está liberada. A interdição está na pista contrária, quem vem do aeroporto sentido centro. O bloqueio começa ali na altura da Rua Timóteo. Aqui também são obras de recap, né? Exemplo do que a gente viu também lá na Rua Brasil. É um trecho que está sendo recapeado de quase 2 quilômetros da JK até o aeroporto e que também está sendo feito em etapas. Hoje pela manhã, o repórter cinematográfico Alceu Nascimento esteve aqui também para acompanhar as obras num outro trecho, ali no cruzamento com a Rua Augusto Severo. Esse outro recap, né, esse outro trecho de recap também exigiu algumas interdições, então veículos que circulavam por essa região, tanto o aeroporto centro quanto o centro aeroporto, tiveram que buscar desvios por ruas próximas, só que aquele bloqueio foi um pouco menor, essa etapa terminou no meio da manhã e aí começou essa outra agora. Qual que é a opção, né? Falar aí já da orientação para os motoristas, então, para quem encontra nesse momento a interdição aqui na altura da rotatória da JK com a Santos Dumont. Quem está vindo no sentido aeroporto centro vai virar, como a gente mostrou, né? A opção é virar à direita na Rua Timóteo, pegar lá na frente a São Lucas, atravessar a São Pedro e daí pode seguir pela São Pedro reto, né, para ter acesso à região central, ou então virar na Rua Santa Cruz. O pessoal nos informou que essa interdição ela deve terminar por volta da 1h da tarde. E aí, automaticamente, eles vão fazer a interdição no lado contrário. Então, libera a pista sentido aeroporto centro e por volta de 1h da tarde, né, se a previsão for mantida, vão interditar, então, o trecho do centro para o aeroporto, desde lá da Rua Goiás. Então as pessoas vão ter que buscar vias alternativas, porque não vai ser possível seguir aqui pela Rua Santos Dumont. Lembrando que essas obras elas começaram no dia 4 de agosto, a previsão é que sejam concluídas até o fim da semana e hoje a previsão é de que tudo esteja liberado por aqui até às 5h da tarde. Alberto. Tá, então, essas orientações do trânsito aí, nós temos também uma entrevista com a CMTU, dando mais dicas para quem passa por esse ponto de Londrina e hoje vai ter que enfrentar esses desvios, esses bloqueios. É uma obra de recap, de revitalização que está acontecendo aqui na Avenida Santos Dumont e agora chegou na rotatória, né? Então, como a rotatória é uma rotatória de grande circulação de veículos, tivemos que tomar essa medida para permitir que tenha mais segurança o tráfego dos veículos e também dê segurança para os trabalhadores realizar o recap da maneira mais rápida para causar o menos de transtorno possível para as pessoas que por aqui transitam. As pessoas que vêm da Avenida Santos Dumont em direção ao centro, eles vão ter que converter à direita na Rua Timóteo
Depois à esquerda na São Lucas, cruzar a São Pedro em direção a Santa Cruz e acessar a Santos Dumont novamente depois do desvio. Bloqueios que vão se estender, reitero para você, ao longo da tarde dessa quarta-feira. Agora o Tubarão, que faturou mais uma e encostou de vez nos líderes da Série B do Brasileirão. Claro, não foi fácil, o gol decisivo de novo veio no finalzinho da partida e garantiu mais 3 pontos na tabela de classificação. Foi o famoso teste para cardíaco. Depois de 2 tempos bem disputados, Londrina melhor no primeiro, com direito a gol anulado e tudo, e com o CRB atacando firme no segundo, o jogo se encaminhava para o fim. O juiz já tinha até definido, seriam 4 minutos de acréscimo. Mas torcedor que é torcedor mantém a fé até o fim. E dentro de campo, a vontade de vencer também permanecia on. Botou no Emerson. Veio o levantamento, Mandaca persistiu na roubada de bola, jogou para Matheus Lucas, que dominou bonito e cruzou para o nome do gol, Alan Ruschel, que chegou batendo forte e jogou a bola para o fundo da rede. Ruschel! A figurinha brilhante do Londrina aparece! É emocionante, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é muito disputado, então cada ponto que somar é muito importante dentro da competição e esses 3 pontos da maneira que foi, né? Não tem como emocionar. 3 pontos que garantiram para o Londrina uma posição ainda mais confortável na Série B. Agora o Tubarão está a apenas 1 ponto do Vasco, time que abre o G4 em busca do acesso para a Série A do Brasileirão. Muito feliz pelo gol, pela vitória conquistada e é um passo importante dentro do objetivo que a gente busca dentro da competição. Quem acompanhou a partida e fez a transmissão para o esporte do Grupo Globo foi a nossa Daniele Souza, agora ao vivo e feliz da vida aqui no Meio-Dia Paraná. Dani, boa tarde para você. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, pessoal de casa. Ontem uma noite fria tanto no Estádio do Café. Quem estava por lá passou frio naquelas arquibancadas, mas os torcedores permaneceram até o fim e puderam acompanhar esse gol que garantiu 3 pontos para a equipe do Londrina, 3 pontos muito valiosos nessa parte da competição, né? O Londrina conseguiu juntar ainda mais perto do Vasco, agora está só com 1 pontinho de diferença, prestes a entrar no G4 e agora é ponto importante, porque faltam 11 rodadas com jogos difíceis pela frente para a equipe do Londrina, né? E ontem o técnico Adilson Batista, na saída do jogo, na entrevista coletiva que ele deu logo após a partida, falou justamente sobre isso, que são 3 pontos importantes, que agradeceu a persistência dos jogadores de terem conseguido esse gol no finalzinho. Falou sobre isso, né? Que é importante garantir esses 3 pontos agora, porque tem jogos difíceis pela frente. 5 minutos, 6, 4, enfim, você tem que acreditar. É o que eu passo para eles sempre. A gente tem que, dentro de casa ou fora, vivenciar o jogo e não desistir, persistir sempre. Então, foi assim, você citou aí 4 jogos, e também sofremos gol no finalzinho, então faz parte do jogo, então eu tenho que enaltecer e parabenizar o comportamento deles, né? Por acreditar, aqueles que iniciam o jogo, os que entram durante o jogo. Então, tem correspondido, eu só tenho que agradecer e enaltecer o comportamento deles. Bom, e é acreditando e persistindo que o Londrina já tem um jogo no próximo sábado, viu? E é num rival muito conhecido aqui no nosso Paraná. É no Operário, o jogo vai ser lá em Ponta Grossa, jogo fora de casa e que pode garantir mais 3 pontos para o Londrina, talvez até significar uma entrada próxima aí no G4, viu? A nossa equipe vai acompanhar o Tubarão lá também. Tomara que sejamos pé quentes e que a gente consiga acompanhar o Londrina garantindo mais uma vitória nessa Série B. Roberto. Tomara. Dani, pega a estrada nesse sabadão para ir até Ponta Grossa, torcer aí por mais uma vitória aí do nosso Tubarão. Obrigada, Dani, acompanhando aí essa trajetória, esse ano tão positivo do nosso Tubarão
que, claro, marca presença daqui a pouquinho também no Globo Esporte. Olá pessoal, tudo bem? Mais de 38 mil pessoas na Arena da Baixada e um jogo quente, eletrizante pela Libertadores. O Atlético segurou a pressão contra o Palmeiras e venceu a primeira partida por 1-0. Leva vantagem para São Paulo, mas teve Hugo Moura expulso e Filipão também. O Globo Esporte traz todos os detalhes, a cobertura desse jogo, as emoções daqui a pouquinho no Globo Esporte, os bastidores, o que falaram os personagens do jogo e também vamos falar de Série B. O Londrina venceu na rodada, está a um pontinho do G4, do grupo de acesso, confiante o Tubarão, acreditando, e também o Operário, que empatou fora de casa contra o Ituano, mas teve um jogo com belas defesas do goleiro Vanderlei, que segurou demais. A gente mostra os melhores momentos logo depois do Meio-Dia Paraná. E para você que curte futebol e já está de olho nos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, tem alerta, hein? Começaram a surgir denúncias de abusos nos preços dos pacotes com figurinhas. O valor definido pelo fabricante é de R$ 4,00, mas tem envelope sendo vendido a valores mais altos. Confira aí algumas orientações do Procon sobre o que fazer nesses casos. Nós estamos vendo aí muitos consumidores que são fanáticos, que gostam muito de futebol, comprando esses pacotes de figurinha que são vendidos por bancas, estabelecimentos em geral. Mas qual é o problema? O problema é que o envelope, conforme indicado pelo próprio fabricante, tem o preço no Brasil de R$ 4,00. Está aqui o valor indicado pelo fabricante desse tipo de produto. E alguns estabelecimentos estão vendendo a R$ 5,20, R$ 6,00. Então, se você tiver uma situação como essa, reclame, procure o Procon, procure o Procon Paraná através dos nossos canais online ou o Procon de sua cidade e formalize a sua reclamação. A indicação expressa do preço de R$ 4,00, os vendedores são remunerados, então não há nenhuma justificativa para que se cobre um valor a mais do consumidor. É o Meio-Dia Paraná prestando serviço, deixando você muito bem orientado, adotando certos cuidados e trazendo também novidades em relação à Previdência Social. Olha só, quem tem que fazer o pedido do benefício de incapacidade temporária, o chamado auxílio-doença, agora não precisa mais passar por atendimento pericial. A opção de pedir o benefício sem a necessidade de passar por atendimento pericial está disponível em todas as localidades em que o prazo para a perícia está maior do que 30 dias. Aí basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e clicar em Agendar Perícia e Perícia Inicial. Mas é importante lembrar que a concessão do benefício não é automática. Tanto o atestado médico quanto todos os outros documentos que ajudam a comprovar a doença são submetidos à análise da Perícia Médica Federal. A possibilidade de pedir esse auxílio está disponível em 71 das 74 unidades do INSS aqui no Paraná. As únicas exceções são as unidades Cândido Lopes e Visconde de Guarapuava, em Curitiba, e a unidade de Ponta Grossa, em que o prazo para agendamento da perícia está menor do que 30 dias. Lá no G1 já tem mais informações para você. E aqui nessa tela tenho participações sobre vários assuntos, inclusive sobre o Selfie Paraná, que estava discutindo hoje o mercado de trabalho, o futuro profissional e também a aposentadoria. Lucilene: Alberto, boa tarde. Graças a Deus estou aposentada. Eu queria que o meu salário fosse um pouquinho maior. O salário mínimo é muito pouco. É complicado aí fechar as contas do mês com dinheiro tão curto, né? Márcia Kemmer: se aposentar no Brasil já é um sonho. Se aposentar com saúde, aí sim. Também participação do Euclides, de Rolândia: já sou aposentado, mas não é possível viver da aposentadoria. Tenho que continuar trabalhando. O pessoal aí interagindo com esse levantamento do Selfie Paraná. Sobre o incêndio num apartamento ali no Bela Suíça, a Cleonice de Araújo: parabéns ao Corpo de Bombeiros, dependemos de vocês. Um bombeiro de folga estava passando por lá, deu o primeiro atendimento até a chegada de outra equipe, garantindo aí a tranquilidade dos moradores, evitando prejuízos ainda maiores. Agora, 12h29, depois do intervalo, você vai ver que vem novidades por aí na Zona Azul, em Londrina. Tem novidades, mudanças em relação aos pontos de atuação. E também a retomada de aulas numa creche da Zona Norte de Londrina. Os pais se uniram para restabelecer a energia elétrica. E também, família denuncia extorsão para devolução de celular
de motorista que morreu em acidente na região de Bandeirantes. Também a previsão do tempo para os próximos dias. Em Londrina, agora 21 graus. Foram sepultados os corpos dos caminhoneiros que morreram num acidente entre 2 caminhões na região de Bandeirantes. Mostramos as imagens ao vivo aqui na segunda-feira. O acidente foi na segunda, mas o drama para as famílias não terminou com essa tragédia. Tem gente tentando se aproveitar da situação e pedindo dinheiro para devolver o celular de uma das vítimas, Vanessa. Revoltante, né, Alberto? Mas é isso mesmo que relatou a família do Matheus Parisotto, de 26 anos, um dos caminhoneiros que foi vítima. Infelizmente, perderam a vida nesse acidente. Em uma postagem numa rede social, a mãe do caminhoneiro disse que logo após o acidente, aproveitadores não só saquearam as cargas que caíram dos 2 caminhões envolvidos nessa colisão, mas também levaram o celular do filho dela. Nesse aparelho tinha várias fotos dele com a família, com a noiva. E aí, esses aproveitadores começaram a ligar para a mãe, para os contatos, né, que eles conseguiram, pedindo dinheiro para devolver o celular. E aí veio o desabafo da mãe, dizendo que não bastasse a dor enorme que estão sentindo nesse momento, ainda tem que aguentar uma maldade com uma família em luto. Esse acidente, né, foi em Bandeirantes, na PR-855, na segunda-feira de manhã. O Matheus Parisotto dirigia uma carreta que bateu num caminhão-baú. O motorista do outro caminhão, o Márcio Menotti, também faleceu. Uma acompanhante que estava com ele foi hospitalizado em estado grave. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. É claro, essa tentativa de extorsão agora contra a família do Matheus também pode ser objeto de investigação, mas a família ainda está naquele momento de luto, né? Talvez até sem cabeça para correr atrás disso, para fazer contato com a polícia. E fica a nossa solidariedade, né, Alberto? A família, as famílias dos dois, não só pela perda, mas também por esse crime cometido agora, né, contra os familiares do Matheus. Crime, desrespeito sem tamanho, né, no momento de tanta dor. Obrigado aí a Vanessa Navarro e torcida aí para que esses bandidos aí tenham devido respeito com essas famílias enlutadas no nosso Norte Pioneiro. Foram retomadas hoje as aulas numa creche da Zona Norte de Londrina. Essa creche foi invadida nos últimos dias, teve a fiação elétrica furtada e crianças deixaram de ser atendidas justamente por falta de energia elétrica. Mônica, situação lá sendo regularizada e com um grande apoio por parte da própria comunidade. Sim, Alberto, são pais e mães que não podem ficar com os filhos em casa. Então, muita gente ali se mobilizou entre ontem e hoje para que os alunos pudessem retomar as aulas nessa creche que fica no conjunto habitacional Violim. Isso porque, de acordo com a diretora, eles possuem alguns grupos nas redes sociais com esses pais e eles, claro, muito preocupados com essa situação. Então, houve a ideia de fazer essa mobilização em dinheiro. Então, cada um contribuiu um pouquinho e deu certo. Eles conseguiram comprar parte da fiação elétrica. A gente lembra que foi um prejuízo de quase R$2.000. Isso se a gente observar somente essa questão elétrica. E aos poucos eles estão conseguindo religar a energia lá naquela escola. Nós estivemos por lá hoje de manhã. A gente viu que metade ali da escola já estava com fornecimento restabelecido, mas outra metade não. Então eles tiveram que organizar as crianças em somente um lado ali do prédio para ter as aulas em locais onde há energia, enquanto o outro ainda estava recebendo reparos. Nós também conversamos com algumas mães e também com a diretora para falar um pouco dessa situação difícil. Nós comentamos ontem que muitos pais ficaram preocupados porque por 2 dias, por conta desse furto, eles não conseguiram enviar os filhos para a escola. Então, cada um teve um problema muito grande depois com isso. Vamos ouvi-las. É ruim pra gente, né? E pra população também, que daí tem que ficar em casa, às vezes não pode, também não tem com que deixar o filho. É complicado. André, e quando seu filho fica sem aula, como que você faz? Então, eu tenho que faltar no serviço. Pra mim foi bem complicado, porque eu trabalho fora e daí não tem com quem deixar a minha criança. Aí tive que levar ela junto comigo, a situação é bem complicada. O nosso sonho é colocar uma câmera, né? Porque eu acho que com a câmera, né, ao redor das escolas, e acho que isso vai intimidar, né? Eu acho que vai ajudar bastante.
Acho não, tenho certeza que vai ajudar bastante. Então eu peço a colaboração mais uma vez, né? Eu faço aqui o meu apelo para os empresários, né? Para quem puder colaborar com a gente com esse material aí para acessar tudo isso, né? Bom, a gente lembra que essa creche ela é filantrópica, ela é administrada então dessa maneira, mas há também a contribuição do poder público. A diretora disse que recebeu também apoio da Secretaria Municipal de Educação para poder retomar esses trabalhos. Então a gente reforça. Acabei, inclusive, de conversar com essa diretora. Ela disse que 80% da energia elétrica já voltou, ainda falta uma parte para ser concluída. Ainda assim, as aulas vão acontecer até sexta-feira e ela espera que outros furtos não aconteçam. Somente nesse Centro de Educação Infantil José Richa, 4 furtos de fiação elétrica foram registrados. No mês de agosto foram 2. E claro, né, Alberto, a gente espera que as crianças não sejam novamente prejudicadas e a escola consiga pelo menos aí um reforço na segurança para evitar esse tipo de situação. Uma creche nova que acabou de ser reformada sofrendo com uma situação como essa. Aí, torcida para que efetivamente isso ocorra. Aí a gente vai seguir acompanhando. A Meio-Dia Paraná de olho no centro, na zona sul, na zona norte da cidade. São as ações que impactam em Londrina e região presentes aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Obrigado aí a Mônica. Agora, 12h39. Foram definidas ampliações na Zona Azul em Londrina. Mais quadras passarão a ter o serviço. O calendário de implantação está sendo definido e será divulgado daqui a pouco. Uma das vias com estudos adiantados para ter a Zona Azul é a Duque de Caxias, onde há alguns meses a faixa de ônibus passou a ser compartilhada por carros e motos em vários períodos do dia. Agora, nessa nova etapa, vem a Zona Azul para organizar o estacionamento ali à esquerda da via. Nós apuramos que há uma discussão também sobre um reajuste no valor da tarifa da Zona Azul, que há vários anos é de R$ 1,70 a hora em Londrina. Essas definições estão ocorrendo nesta quarta-feira, vem novidades aí ao longo da tarde. E tendo esse calendário, você confere o resultado na nossa programação e, claro, amanhã aqui em detalhes no nosso Meio-Dia Paraná. Imagens ao vivo da Zona Norte de Londrina, mais uma vez na tela do Meio-Dia Paraná. A temperatura já é de 22 graus nesse momento, temperaturas que vão se elevando ao longo da tarde em todo o Paraná. O mapa indica a predominância do sol, sem possibilidade de chuva nas próximas horas em todo o nosso estado. Nessa segunda tela, você confere que Londrina começou com a mínima de 10 graus. À tarde, vamos chegando aos 25 graus. Mesmo à noite, a temperatura não cai tanto, ficando nos 22 graus. Amanhã, o tempo segue firme, a mínima de 12, máxima de 28. Na sexta, a mínima de 15, máxima de 30 graus. Até sexta, portanto, tempo firme em Londrina e na região. É o início do mês de setembro, com o sol predominando. Já o primeiro fim de semana do mês que vem tem possibilidade de chuva, olha só. Sabadão, com previsão de tempo instável, mínima de 16, máxima de 25 graus. Previsão para Londrina e também para a região, chovendo então, portanto, no primeiro fim de semana de setembro. Ainda na quarta-feira, na quinta, na verdade, a região nossa terá a mínima de 10 graus em Apucarana e as máximas chegando aos 28 graus em Jacarezinho e em Santo Antônio da Platina. Está aí então a previsão para quinta-feira, 1º de setembro, com tempo firme aqui no norte do Paraná. Na tela também participações como a do João Cruz. Tubarão coladinho no G4, agora é seguir com firmeza, lutando por vitórias e torcendo sempre por tropeços do Vasco. Só assim o Tubarão vai subir para a Série A do Brasileirão. Luiz Filho, estão deixando a gente sonhar, viu? Pra cima, Tubarão. Walter Murá. Eu me aposentei como professor do HU e o meu emprego dos sonhos é ser balizador de estacionamento dos aviões nas pistas dos aeroportos. Olha aí o Walter compartilhando com a gente esse sonho de vida. Já o Joel de Jacarezinho. Alberto, em Jacarezinho a perícia está sendo marcada só para o ano que vem. Olha aí, Joel pontuando a demora nas perícias da Previdência Social. Obrigado pelas participações mais uma vez aí, agradeço todas essas interações. Está chegando o Globo Esporte e logo depois o Jornal Hoje.
A gente te aguarda de novo amanhã, às 11h45. Uma ótima tarde. Até lá! Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.